Olá, nessa videoaula de hoje faremos a abordagem da segunda parte, que seria a parte B, na qual nós tratamos do triângulo, com os conceitos básicos, teorema de Tales e Pitágoras e uma revisão da trigonometria. Começando então, nós temos o triângulo, né, como essa figura que é formada por três lados, que nós temos como referência, né, e que a soma dos ângulos internos será sempre igual a 180 graus. Uma classificação que nós podemos fazer para o triângulo tem a ver com o que a gente chama de lados, né? Então ele pode ser um triângulo equilátero, se ele tiver ali todos os lados com a mesma medida, isósceles, se dois lados tiverem a mesma medida, ou escaleno, se ele tiver os lados todos com diferentes medidas. Todos os lados com medidas diferentes, aliás. Com relação aos ângulos, nós temos o acutângulo, né, que é um triângulo que tem um ângulo, todos eles agudos, menores que 90 graus. Obtusângulo, que tem um dos ângulos medindo mais que 90 graus. E temos o triângulo retângulo, que é aquele triângulo em que um dos ângulos mede 90 graus. Tá? Temos também ali, né, um elemento importante na relação do triângulo que tem a ver com a congruência entre os triângulos. Tá? Dois triângulos são congruentes se somente seus lados correspondentes têm o mesmo comprimento e ângulos correspondentes têm a mesma medida. Então, os casos de congruência eles estarão atrelados à relação ângulos e lados de um triângulo. Vamos lá, então, ao primeiro caso que nós temos, né, que é o primeiro caso que a gente chama de lado, lado, lado. Então, o que esse caso diz? Dois triângulos são congruentes se os três lados de um dos triângulos forem respectivamente congruentes aos três lados do outro triângulo. Então, nós temos esse caso de congruência quando os três lados têm a mesma medida. No segundo caso, que a gente chama de lado, ângulo, lado, nós temos na comparação de dois triângulos ordenadamente congruentes dois lados e o ângulo compreendido entre esses lados. Então, nesse caso, serão congruentes nessa condição. O terceiro caso de congruência que nós vimos tem a ver com a congruência ângulo, lado, ângulo. Então, se dois triângulos têm ordenadamente congruentes um lado e os dois ângulos a eles adjacentes, então esses triângulos serão congruentes. Tá? Bom, aí nós temos como consequência a definição de semelhança, né? Se dois triângulos têm dois ângulos ordenadamente congruentes, então eles são semelhantes e pode-se afirmar que têm lados homólogos, proporcionais. A questão da semelhança aqui está atrelada, como nós dissemos na videoaula, à proporcionalidade que existe entre os lados. Isso é uma observação importante. 2. Se dois lados de um triângulo são proporcionais aos homólogos de outro triângulo e os ângulos compreendidos são congruentes, então os triângulos são semelhantes. E a terceira, se dois triângulos têm os lados homólogos proporcionais, então eles são semelhantes também. Então essas são as três condições que nós temos para a questão da semelhança. E aí nessa parte da nossa videoaula, lembra, nós fizemos ali a semelhança para poder fazer a construção do teorema de Tales. Então nós temos ali aquela informação que eu disse sobre retas paralelas, né? As retas serão paralelas se não possuírem pontos comuns. Então, não sendo paralelas, nós construímos ali ao lado nessa figura, né, a separação do triângulo, fizemos essa montagem e aí separando as retas paralelas, como fizemos aqui, ó, observem nessa representação, nós temos aqui a possibilidade de construir o teorema de Tales, que a gente vai ver que ele tem uma relação entre as retas que são paralelas e as transversais, que são esses segmentos que eu estou marcando aqui. Vamos então olhar o que diz o teorema? Se duas retas são transversais de um feixe de retas paralelas, então a razão entre dois segmentos quaisquer de uma delas é igual entre os segmentos correspondentes. Então nós percebemos aqui, ó, segmentos que estão sobre as transversais, né, colocados em proporção, serão sempre equivalentes nessa representação que nós fizemos ou temos aqui, com essas retas paralelas e as transversais. Então, R, S, T são as retas paralelas, V e U são as transversais. Então, nós fazemos também aqui, olha, para o teorema de Pitágoras, uma construção a partir
dos triângulos. Então, peguei aquele triângulo, na videoaula nós vimos isso, separei em dois outros triângulos, fizemos as relações que nós chamamos de relações métricas aqui, entre os lados, né? Aqui, outra relação que nós deduzimos, outra relação que nós deduzimos, outra relação, outra relação, outra relação, para construir o teorema de Pitágoras. Tá? Então veja, o que vai dizer aqui o teorema de Pitágoras, aliás? Se um triângulo é retângulo, então a soma dos quadrados de cada cateto é igual ao quadrado da hipotenusa. Veja, na relação que nós montamos anteriormente, nós temos uma relação para b ao quadrado, uma relação para c ao quadrado, que é a vezes m vezes m, a vezes m, e aí compomos essa relação de que b ao quadrado, c ao quadrado equivaleria ao produto de a por n mais m, só que esse n mais m também é a medida a, naquela figura anterior que nós vimos. Substituindo então aqui eu tenho a, que é a hipotenusa do quadrado do triângulo maior dos triângulos menores, aqui a soma, compondo então a relação que vai dizer para mim que quadrado do cateto B, quadrado do cateto C somado vai ser igual ao quadrado do lado A, que é a hipotenusa, a ao quadrado. Então a gente verifica o teorema de Pitágoras a partir dessas relações que nós montamos. Foi assim que eu estabeleci a conexão entre o teorema de Tales e o teorema de Pitágoras na construção dessa aula de geometria plana. Tá? Atualmente, pode-se fazer isoladamente teorema de Tales, né? Pegando o teorema, a relação das paralelas, do segmento, depois, na relação ali de triângulos, fazer o teorema de Pitágoras. Eu optei por estabelecer essa conexão, né? Foi assim que eu fiz a construção, e aí depois passei para a relação do teorema de Pitágoras com as razões trigonométricas e seguimos até essa parte na construção da nossa geometria plana. Não explorei tudo de geometria também, vocês, né, lembram disso, mas eu fiz ali uma exploração um pouco mais específica, fazendo a ligação, a transição dessa disciplina, desses três construtos, que seria o teorema de Tales, teorema de Pitágoras e as razões trigonométricas. Então nós temos aqui um resumozinho, né, do que nós vimos em relação a que a gente chama de razões trigonométricas, pegando ali a ideia do triângulo retângulo, uma razão para o seno, uma razão para o cosseno e uma razão para tangente. Então, num triângulo retângulo, eu tenho lá identificado um ângulo, um cateto oposto a esse ângulo, a hipotenusa está sempre aquele lado oposto ao ângulo reto, né? Então, tem uma razão que eu denomino como seno, quando eu pego essa medida do cateto e divido pela hipotenusa. E uma razão que eu chamo de cosseno, quando eu pego o cateto adjacente e divido pela hipotenusa, e a tangente, quando eu pego o cateto oposto, divido pelo cateto adjacente. Daquelas relações que nós vimos, né, dessas razões trigonométricas, lembrem-se, nós fizemos a construção de algumas identidades trigonométricas. Então, trouxe lá a primeira identidade, relacionando tangente de um ângulo alfa, seno de alfa, cosseno de alfa, uma para secante, que a gente chama de inverso do cosseno, uma para cossecante, que é o inverso da seno, a cotangente, que é o inverso da tangente, portanto, se tangente é seno sobre cosseno, cotangente é cosseno sobre seno, divisão. A partir dessas razões que nós vimos, essas relações, aliás, com a relação trigonométrica fundamental, nós construímos a relação trigonométrica, a partir dessas razões que nós deduzimos com o teorema de Pitágoras, nós construímos essa quinta, que é a relação trigonométrica fundamental, né? Então aqui, que fique sinalizada que essa é a RTF, relação trigonométrica fundamental, e também deduzimos essa sexta e a sétima. E o que nós fizemos na sequência? Né? Pegamos ali a ampliação dessa relações que nós deduzimos no triângulo retângulo e ampliamos para um triângulo qualquer, mostrando que é possível escrever o que a gente chama de lei de cossenos e senos. Né? Então, novamente, nós desenhamos o triângulo, estabelecemos as relações e chegamos a três possibilidades dependendo do lado que eu estiver analisando. Se é o lado A em relação ao cosseno de θ,
se é o lado B em relação ao cosseno de beta, se é o lado C em relação ao cosseno de alfa. E montamos 3 possibilidades para que nós pudéssemos ali explorar exercícios e outras situações dentro desse estudo. Aqui está o triângulo representado, né? É um triângulo retângulo. É que você percebe que estão os ângulos, olha, beta que se opõe ao lado B. Então, se eu começar pelo B, eu vou trabalhar com cosseno de beta. O alfa que se opõe ao lado C. Então, se eu trabalhar com o lado C, eu vou usar o cosseno de alfa, daí leis dos cossenos. E, consequentemente, o θ que se opõe ao A. Então, aqui, ó, A ao quadrado, B ao quadrado, C ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C, cosseno de θ. Isso é o que a gente chama de lei dos cossenos. Dito isso, nós trouxemos uma série de exemplos, né, resolvíamos lá na aula exemplos de trabalho com triângulos, teorema de Tales, fizemos ali o Pitágoras e as relações trigonométricas. Trago outros exemplos aqui para a gente explorar um pouquinho, né, para vocês lembrarem um pouco o que foi feito. Um deles é a prova de identidade trigonométrica, que é muitíssimo importante na aula de matemática, né? Na aula de geometria ela tem uma importância, quando a gente trata um pouco dos elementos de trigonometria, mas eu reforço a ideia de que essa prova de identidade trigonométrica ela é fundamental para que você possa permitir que o aluno não sinta dificuldade depois nas aulas de cálculo diferencial integral, por exemplo, né? Propriamente de geometria, ou seja, geometria analítica, ou álgebra linear, né? Quando você tem que fazer ali a medição de ângulos entre vetores, por exemplo. Então vamos aqui um exemplo, pegando essa identidade e fazendo a prova. Então provar uma identidade é mostrar que um dos membros equivale exatamente ao outro. Aqui nós vamos partir do primeiro membro, é uma expressão um pouco mais extensa, né? E desenvolver esse primeiro membro fazendo uma série de substituições. Para essa primeira parte, para cotangente ao quadrado, mais 1, né? Troquei a cotangente por cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado. E na outra parte, 1 menos cosseno ao quadrado, que nós trocamos pela relação trigonométrica fundamental, seno ao quadrado de x. Reescrevemos essa expressão, então aqui fazendo as substituições que nós chegamos, coloquei esse elemento aqui, coloquei esse elemento nessa expressão, e aí nós temos essa representação. Fizemos ali multiplicação dos fatores, né? Então aqui na primeira expressão fiz uma distributiva, cheguei nessa representação, tenho aqui a possibilidade de simplificar seno com seno ao quadrado, ficaria cosseno ao quadrado igual a seno ao quadrado, que eu volto à relação trigonométrica fundamental que vale 1. E aí eu fiz a verificação de que essa primeira expressão equivale exatamente a 1. Isso é muito importante, reforço, para as aulas, né, que envolvem elementos de trigonometria. A prova de identidades é importante. Vamos a um outro exemplo? O outro exemplo é um exemplo um pouco mais, né, clássico, que a gente chama. Nós temos lá um triângulo ABC, retângulo no vértice A, então aqui ele tem um ângulo reto, e o ângulo agudo, que é oposto ao lado C. Então aqui o ângulo agudo, né, que ele está considerando, é oposto ao lado C. Então aqui ó, ele está no vértice C, oposto ao lado C. Esse é o que a gente chamaria de cateto oposto. Mede 30 graus, está dizendo aqui, ó. Então esse ângulozinho aqui, ó, desse vértice C, ele mede 30 graus, oposto a esse lado C. Se sua hipotenusa mede raiz quadrada de 13 centímetros, calcule a medida dos catetos C e B do triângulo. Então ele quer essa medida e essa medida. Então eu tenho uma referência de um ângulo, que é um ângulo notável lá de 30 graus, sei quanto mede a hipotenusa, A igual a raiz de 13, foi dado no exercício, e aí nós temos que lembrar um pouquinho, né, o que está na apostila 4, que vai trazer para a gente ali um pouquinho de ângulos notáveis. Vejamos que para isso nós temos uma tabela para ângulos notáveis. O seno de 30, 45, 60, cosseno, tangente, cotangente, né? E aqui os valores, os números reais que eu associo numa relação que a gente chamava lá de biunívoca às medidas dos ângulos. Então vamos lá. Retomando o cálculo da medida de C,
nós vamos usar o seno de 30, né? O valor do seno de 30, nessa expressão aqui, se você voltar lá, o seno de 30 na tabela, então, seno de 30, meio, né? Então, voltando lá, eu tenho seno de 30 igual a C sobre A, sendo que o seno de 30 vale meio, o A vale raiz de 13, então eu vou transferir isso aqui multiplicando, tenho que o C será igual a raiz de 13 sobre 2 centímetros. Não há necessidade de extrair a raiz, posso deixar exatamente assim, sem problema. Cálculo da medida de B, né, cosseno de 30. Então aqui, o cosseno de 30, voltando aqui, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Então o valor está aqui, ó, raiz de 3 sobre 2, multiplico por 13, tenho, né, 13. Raiz eu multiplico os radicandos, que é 3 vezes 13, 39, raiz quadrada de 39 sobre 2 centímetros, e finalizei a questão. Então, na próxima videoaula, nós exploraremos ali, vamos fazer a revisão, né, dos próximos últimos conteúdos que nós vimos nessa sequência de semanas, e aí finalizamos as nossas revisões, aí, a semana de revisão. Até a próxima videoaula. Thank you.